Começando o fechamento de mercado do mini índice, vamos ver quais foram os ciclos, os padrões e as melhores entradas do dia. Então vamos lá, o que o índice fez aqui? O índice terminou o pregão anterior no cenário possível canal amplo de alta, que corrigiu profundo e terminou aqui pregão anterior, formando aqui uma boa correção de baixo, deixando o gap de média no 15 minutos e a barra na média do 5 minutos. Ele consegue vir acima desse ponto de flexão e formaliza aqui um canal amplo de alta. Esse canal amplo de alta abre com uma barra vindo acima desse ponto, mas já falha, e cria um padrão aqui de 3 puxadas no dia. Teria aqui, só ligando pegar a máxima do dia, que seria 1, 2, 3 puxadas acima desse ponto de rompimento. Seria a máxima do ciclo do canal amplo de alta. É menos provável ele conseguir virar aqui um canal estreito de alta, por causa que as bases estavam se sobrepondo muito, não estava demonstrando boa pressão. Bastante base ficou sobreposta à primeira e depois criou aqui um cenário de reversão, que é essa wedge aqui no topo. Formou essa wedge, rompeu, já deixou uma falha na sequência que foi essa incerta, ou seja, um bom trade vender abaixo dessa barra ou abaixo da barra que fecha próximo da sua mínima, para buscar como alvo aqui início do canal. E tivemos aqui um impulso, correção e retomada aqui que formou um canal. Então seria impulso e canal aqui. Seria excelente alvo buscar aqui a mínima do canal. Ele veio direto aqui no canal estreito de baixo, no micro canal de baixo, né? E uma barra vai dizer acima de barras. Todas as barras até atingir aqui a mínima desse canal, o início do canal. Ele veio no micro canal. E a primeira vez que vai acima teríamos uma H1 que falha e tenderia a falhar, tenderia a ter compradores acima de barras, porque a primeira vez que ele vem acima de barras após um forte micro canal de baixa, tende a ter mais um movimento de baixa. Aqui ele criou uma segunda perna de baixa, fechando esse gap magnético que estava em aberto e deixando aqui uma H2, que aqui foi H1, H2, que seria uma boa compra para buscar como alvo aqui a média móvel, um scalp, porque vem uma forte pressão de baixa, e então seria melhor buscar um alvo de scalp aqui nesse trade, que formou aqui um possível fundo duplo de mínima mais baixa, que toda H2 é um fundo duplo, e toda L2 também é uma possibilidade de topo duplo. Então aqui deixou H2, possibilidade de fundo duplo de mínima mais baixa, na região da média de 60 minutos, e fechando também esse gap magnético. Bom trade para buscar um scalp contra essa forte pressão. Um pouco mais arriscado, mas um bom trade também. Após isso, ele sobe aqui formando uma pullback, 2 pullback, 3 pernas. E após testar a média, deixa uma boa barra de venda para buscar pelo menos o alvo aqui de 1 para 1, ou acreditar que o preço poderia romper essa possibilidade de bandeira de baixa em forma de topo duplo. Aqui o alvo de 1 para 1 ele pagou na 35, e se fosse buscar o alvo de projeção, primeiro o preço teria que ter um bom rompimento aqui, deixar gap aberto. Ele já rompeu e em 2 barras ele já voltou para dentro do ponto de rompimento, deixando uma falha aqui. Então você poderia sair desse trade aqui nessa barra de inversão que voltou forte para dentro desse ponto de rompimento. Que voltou forte para dentro desse ponto de rompimento. Poderia sair nessa barra e aqui daria um bom trade. Seria comprar fechamento dessa barra, que formou aqui um fundo duplo. Após testar essa mínima aqui, que seria um padrão menor dentro de um padrão maior, um padrão alinhado, que foi o fundo duplo aqui, que formou no dia com esse fundo duplo maior. Uma boa barra de reversão para buscar alvos mais acima, mas logo na sequência a barra não tem uma boa continuidade, poderia sair abaixo dessa barra, por ela ter falhado na média e criado aqui um possível topo duplo na média. Seria uma entrada para buscar um preço mais abaixo e podendo formar aqui
uma terceira perna de baixa, que foi o que ele fez, né? Ele criou aqui um padrão de wedge. Criei aqui um padrão de wedge. 1, 2, 3 puxadas. Teve a primeira puxada, segunda e terceira puxada aqui. E depois disso ele deixa até aqui uma boa barra de sinal, podendo comprar acima dela com stop abaixo, para buscar a reversão desse canal aqui. Depois que teve esse forte impulso, ele formou um canal de baixo aqui. Teve impulso em canal, spike em channel, como o Brooks ensina aqui, que é spike, impulso e canal, channel. Após isso ele testa esse alvo, atinge aqui a máxima desse canal, tenta romper acima dele, uma boa barra de rompimento, tem uma continuidade até compradora, mas na segunda barra deixa uma falha. Então aqui, quando o preço ele rompe acima de um ponto de rompimento e até em 2 barras ele falha, é provável que seja um gap de exaustão. Então, se é um gap de exaustão, é menos provável que o preço projete esse movimento aqui para cima. Então, por ele ser um gap de exaustão, se ele fosse um gap de projeção, tivesse até 3 barras de alta, seria mais provável que ele projetasse esse movimento. Assim como ele falou em até 2 barras, é mais provável que seja um gap de exaustão, então seria melhor sair abaixo dessa barra aqui, tem essa side vendedora, que quando rompe abaixo dela tem um forte impulso de baixo aqui, voltando para dentro desse ponto de rompimento e se mantendo nessa lateralidade que foi formalizada aqui. Se mantendo o preço dentro dessa lateralidade. Aqui. Fica nessa lateralidade, que desce forte, após ter uma grande alta, teria aqui uma grande alta, depois teve uma grande baixa, podendo considerar uma lateralidade. Teve um vácuo aqui, a gente testar a mínima, que tenta romper abaixo e já deixa uma falha, uma inside aqui, com boa barra de sinal. Baixo nessa lateralidade, seria aqui um padrão de fundo duplo, podendo comprar acima dessa barra com stop logo abaixo, para buscar tanto esse gap magnético como alvo, ou a máxima aqui da lateralidade. Ele sobe aqui em uma pullback, subdivide 2 pernas, atinge o alvo do gap magnético e deixa aqui um padrão de armadilha de segunda perna aqui. Seria um second leg trap, seria armadilha de segunda perna. Viu aqui a armadilha de segunda perna, após fechar esse gap magnético, deixa uma inside, rompe abaixo dela e consegue levar o movimento e um movimento um pouco mais abaixo aqui, formando uma possível bandeira de alta. Após esse impulso, vem aqui e testa o fundo, forma um fundo duplo aqui. Após um impulso, forma fundo duplo, bandeira de alta em forma de fundo duplo, podendo comprar acima dessa barra. Seria um padrão aqui para uma boa compra, para buscar aqui a máxima dessa possibilidade de topo duplo aqui. Seria um bom alvo. Ele chega nessa região, atinge esse alvo aqui, demonstrando já fraqueza, então seria melhor sair nessa região aqui de possível topo duplo, porque ele subiu em uma pullback, 2 pullback, 3 pernas. Se você não saiu aqui, você teria que sair abaixo dessa inside, que aqui ele deixou já um padrão de wedge com uma inside vendedora. Seria uma boa venda aqui. Pode ele criar um contexto aqui também, que teve ombro, cabeça, ombro, que esse topo foi um pouco levemente mais baixo. Foi levemente mais baixo, quase na mesma máxima, mas teria que sair abaixo dessa barra. Que também foi um padrão de 3 puxadas, que teve 1, 2, 3 puxadas. A última veio em forma de wedge aqui. Então, padrão alinhado. Um padrão menor dentro de um padrão maior, a probabilidade de reversão é maior. Podendo vender abaixo dessa barra, ou da barra que fecha próximo da sua mínima, com stop aqui acima, e buscar aqui a reversão desse canal, que seria a reversão do spike em channel aqui, que formou um canalzinho de alta. Poderia buscar esse alvo, ou esse gap magnético aqui também, que ele buscar. E
até a mínima da lateralidade seria também um terceiro alvo. Ele atinge todos esses alvos, deixa uma boa pressão aqui. Vendedora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras de baixo, cria um microcanal. A primeira vez que o preço for acima desse microcanal, tende a ter vendedores. Ele veio acima e levou o preço mais abaixo, conseguindo romper abaixo desse ponto aqui e vindo testar em duas pernas. Aqui, quando o preço consegue romper abaixo também desse ponto aqui, que seria o início do canal, formou aqui após esse impulso. Poderia projetar também quando ele consegue romper abaixo, e quando ele testa aqui, tem um bom trade também, vendendo abaixo dessa barra, deixar stop logo acima e buscar o alvo da projeção desse movimento, que seria aqui. Essa projeção, quando ele atinge aqui, ele consegue romper abaixo também, atinge esse alvo. Depois que ele consegue romper abaixo desse ponto de flexão aqui, também podemos projetar também, que ele fez a mesma coisa aqui. Fez aqui quando testou esse ponto aqui de inflexão, que seria o início do canal. Ele rompeu abaixo, testou por baixo, rompeu, teve 3 barras mantendo abaixo do ponto de rompimento, não voltou para dentro, não demonstrou uma falha em até 2 barras, voltou a testar um ponto de rompimento e deixou um sinal, não conseguindo sobrepor a esse ponto de rompimento. Então, uma boa venda aqui para buscar a projeção desse movimento para baixo. Acabou sendo atingido. Após isso, ele cria de novo um bom micro canal vendedor, consegue romper abaixo, não falha em até 2 barras, ele tem aqui 1, 2. Na terceira barra ele volta para fazer um teste, mas já cria aqui uma pullback, 2 pernas, testando esse ponto de rompimento e deixa uma boa barra de venda novamente, podendo vender aqui abaixo, que seria aqui uma L1 implícita, L2, uma boa venda, para buscar aqui o alvo mais abaixo, que poderia ser a projeção de todo esse movimento aqui. Teria aqui para baixo o primeiro alvo, como já está no final do pregão, seria melhor sair aqui na mínima, por já estar nas últimas barras do pregão, que já pagaria um risco de retorno bom em relação à entrada desse trade aqui. Então aqui esses foram os ciclos e os padrões e as entradas do dia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilha, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por terem assistido esse vídeo e até mais.